E nesta noite, logo mais ali pelas 7 horas, o jornalista Demétrio de Azeredo Soster lança e autografa o seu mais novo livro, Operação Carreteira Austral. Nessa publicação, ele fala da viagem que fez de bicicleta pelo sul do Chile. E para falar mais a respeito, nada mais justo do que conversar com o próprio Demétrio Soster, que está aqui com a gente. Tudo bem, Demétrio? Tranquilo, Messias. Essas ideias, né, de viajar de bicicleta, né, e de fazer esse registro, né, em livro e também em em documentário, elas surgiram foi um combo aí, surgiu junto ou não? Eu sou cicloturista mais ou menos desde 2016. Eu viajo de bicicleta, passei mais ou menos desde 2016. Eu sou jornalista, durante 2 décadas e meia eu exerci a profissão e eu sou escritor também. Sim. E quando eu fiz a primeira viagem para o Uruguai até Buenos Aires, a operação Banda Oriental, na volta, ou melhor, no caminho de ida eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso. E aí eu redescobri o escrever, seja pelo lado do jornalismo, seja pelo lado da literatura. Na verdade, narrativas de viagem. Então as coisas vêm mais ou menos juntas, tanto o cicloturismo quanto a literatura e o ensaio documental, vamos dizer dessa forma. E como é que é o processo de escrita de um livro com essas características aí? Tu escreves durante o percurso, a quente, registra as tuas impressões ou ao término da viagem? Como é que funciona? Eu começo vivendo a história. Eu sou um pouco Jon Krakauer, assim, um pouco Jack London, assim. Eu gosto muito de primeiro sentir a viagem. Ao final do dia, eu registro elas, questões básicas, mínimas, para que eu não esqueça depois do que eu vou escrever, por exemplo, a distância, por exemplo, a cidade, por exemplo, o nome de alguma pessoa. E quando eu retorno, quando eu dou por encerrada a viagem, quando eu estou em casa, aí eu pego as anotações minimamente para checar nome, data, alguma questão assim mais pontual. E quais as dificuldades de percorrer, né, 1.815 quilômetros em 25 dias aí no lombo de uma magrela, cara? Cara, a grande dificuldade está na cabeça da gente. Né? Essa é a principal de todas as dificuldades. Por quê? Porque as pessoas, 1.815 quilômetros, sim, ano passado foi 1.870 e antes disso 1.830. O 800 é coincidência, o 1.800 é que, enfim. Mas a grande questão é que a gente não viaja para performance e nem para competição, a gente viaja para turismo. Então, um dia pedala 60 quilômetros, outro dia 100 e poucos quilômetros. Claro. Então, eu chamo isso de uma cicloviagem, de uma viagem muito orgânica, no sentido à medida em que é mais importante que chegar ao destino, até porque nem sempre a gente tem um destino, ele acontece no caminho, é nós encontrarmos as pessoas, nós sentirmos os cheiros, ouvirmos os sons, até mesmo as eventuais dificuldades, o pneu furado, alguma coisa faz parte do processo. Por outro lado, deve ter aí, né, deve ter visões maravilhosas, né, numa viagem dessa perspectiva, né? Que momentos ainda persistem na tua retina dessa última viagem? Eu costumo dizer que são belezas sobrepostas, assim, a Carreteira Austral, para quem não conhece, mal comparando, é um projeto semelhante a que os militares fizeram com a Amazônia, só que o Pinochet, no Chile, fez uma estrada maravilhosa de 1.240 quilômetros para a integração daquela parte do Chile. E ela hoje se transformou numa espécie de meca do cicloturismo internacional. Eu encontrei, por exemplo, gente de Taiwan, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, Holanda, Colômbia, Argentina, enfim, só 3 brasileiros. Só 3 brasileiros. E da metade para o final, à medida em que começa a se aproximar de Ushuaia, Calafate, Chaltén, enfim, é difícil dizer, é tudo lindo demais. Tu comentaste, né, que é o caminho de Compostela do cicloturismo, né? Metaforicamente, sim. E aqui no Brasil, como é que está o cicloturismo? O cicloturismo, ele existe já há bastante tempo, no sentido de que há gente que viaja há muito tempo. Eu estou escrevendo a biografia de um amigo, Miguel Lavish, de Santa Cruz do Sul, que na década de 80 foi até Los Angeles, nos Estados Unidos, de bicicleta, desde Santa Cruz do Sul, durou 6 meses. Ele existe como prática ciclística, mas agora é que ele começa a tomar corpo, no sentido de que eu estou escrevendo livros, as pessoas estão fazendo documentários, começa a haver sites de redes sociais falando de cicloturismo. É bem diferente, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos, que são a América do Norte, que milhões de dólares e milhões de euros por ano, que toda a cadeia gira, assim, onde as pessoas viajam muito de bicicleta. Mas está acontecendo, está começando. Demétrio, o lançamento do livro acontece hoje, né? O livro aqui e o doc também, lá no Baru, né? Isso, vai ter exposição de fotos também, a gente vai estar projetando
projetando, eu selecionei aí umas 150 fotos das tais belezas sobrepostas assim, e tá todo mundo super convidado para, enfim, participar e lá conversar um pouquinho sobre cicloturismo. Lá no Baru, né? Que tem uma comidinha brasileira especial lá também, né, cara? Lugar lindo, maravilhoso, cheio de gente bacana e, enfim, vai ser um prazer muito grande receber todo mundo lá. Tá certo. Obrigado por tua participação aqui no Radar. Eu que agradeço. A gente faz um rápido intervalo e já volta com agenda cultural, mais entrevista e música aqui no Radar. Não sai daí.